A Bíblia diz: Pedro disse no dia de Pentecostes: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso deve continuar enquanto o Senhor estiver chamando. Deus ainda prometeu o Espírito Santo, isso mesmo. Essa é a maneira provida por Deus para entrar na igreja. E ele disse: Deus acrescentava à igreja diariamente. O próprio Senhor acrescentava à igreja diariamente os que seriam salvos. Agora, o pastor nunca acrescentava diariamente. O conselho nunca acrescentava diariamente. Mas Deus acrescentava diariamente aqueles que seriam salvos. Essa é a maneira provida por Deus. Isso é o que tem colocado nossa igreja em problemas hoje. É porque temos estado acrescentando diariamente. Mas agora, Deus tem que acrescentar diariamente. Amém. Eu penso assim: nós acrescentamos diariamente à nossa denominação, mas Deus acrescenta diariamente à igreja dos nascidos de novo. Essa é a igreja provida por Deus, o caminho provido por Deus, o povo provido por Deus. Deus sempre providenciou um meio. No princípio, quando Deus em seu... como poderíamos basear isso se fosse a vontade de Deus e tivéssemos o tempo de quando o sol se punha à noite? Deus providenciou uma lua para dar uma luz menor. Agora, a lua e o sol são perfeitamente marido e esposa. Isso mesmo, marido e esposa. E quando o sol se põe, ele vai lá detrás do mundo e reflete sua luz sobre a lua, e essa lua dá uma luz menor à noite. Assim como Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele se foi e voltou aos céus e refletiu de volta o Espírito Santo na igreja, que é a luz em seu lugar hoje. Não é a igreja perfeitamente, mas lembre-se, a lua não fornece nenhuma luz. A lua não. Essa ainda é a luz do sol na lua. Amém. Isso é o que é hoje. Não é a igreja. É o Espírito Santo na igreja que faz isso. Não a igreja. Essa é a maneira provida por Deus. Não para ver se podemos ter 1 milhão a mais nesse ano. Esse não é o nosso lema. Se Deus adicionar diariamente à igreja aqueles que serão salvos, isso é o que a igreja precisa hoje. É disso que precisamos hoje. É disso que precisamos para voltar à maneira de Deus. É simplesmente como a estrela da manhã. Se eu sair essa noite e ficar acordado até que a grande estrela da manhã estará brilhando nos céus um pouco antes do amanhecer, eu diria: grande estrela da manhã, o que te faz brilhar? E o que faz todas vocês, estrelas, brilharem? Bem, se ela pudesse me responder, ela diria: ora, irmão Brana, não sou eu brilhando, é o sol brilhando em mim. É isso que me faz brilhar. Alguém me disse, não muito tempo atrás, essas pessoas que gritam amém e aleluia e tudo isso na reunião, você não acha que elas estão apenas um pouco emocionadas? Eu disse: não, elas estão simplesmente brilhando. Isso mesmo. Não sou eu que estou brilhando, não é você que está brilhando. É Deus brilhando sobre nós por meio do Espírito Santo, dando-nos o nascimento. Assim como a estrela da manhã está refletindo a luz do Cristo ausente com seu poder e demonstração, a igreja derrama a luz neste tempo escuro. Logo chegará a luz do dia, e o sol da justiça nascerá com cura em suas asas. Este mortal se revestirá de imortalidade. Nós o veremos como ele é, e seremos feitos como seu próprio corpo glorioso, e nunca ficaremos enfermos ou sofreremos
uma mágoa ou decepção. Isso é, estamos esperando pelo Filho. E se você observar o próprio ensino da natureza, observe a natureza se você deseja ver a Deus. Deus, em sua grande natureza, observe, pouco antes do nascer do sol pela manhã, Isaías, creio, foi o profeta que uma vez disse: Sentinelas, como está a noite? Ele disse: A noite vem, e amanhã vem, e a noite também. Se você notar, ele estava biblicamente em ordem. Observe, a primeira coisa que vem antes que a noite venha, sempre antes do amanhecer é mais escuro, sempre antes é sempre mais escuro, bem antes do amanhecer. É porque a luz está fazendo uma pressão e condenando a escuridão, condensando a escuridão. E é nessa hora que a estrela da manhã aparece. Somente os madrugadores veem a estrela da manhã. E eu penso que nesta grande hora de escuridão, pouco antes do amanhecer, a estrela da manhã tem brilhado novamente, dando-se a conhecer. Os madrugadores que estão se levantando, não retrocedendo, não os que dizem: serei salvo no próximo ano, serei salvo na próxima semana. Aquele que se levanta e sai, vê a estrela da manhã saindo do abatimento e dormência deste mundo moderno da teologia e entrando aos poderes do Espírito Santo, as riquezas imutáveis de Deus, enchendo nosso coração, mostrando sinais e maravilhas. Ora, certamente nos levantamos e damos glórias a Ele, a grande estrela da manhã. Eu penso nela. E então, quando Ele vier, então o veremos como Ele é. Teremos um corpo como o dele, estaremos livres de doenças e de toda culpa, e estaremos com Ele para sempre. Agora, certa vez eu estava pensando sobre algo nesse sentido, da estrela da manhã refletindo a luz. Eu gostava de ir a um certo riacho, um pouco lá em cima nas montanhas, onde às vezes eu ia pescar e caçar. Lembro-me de estar lá em cima, não muito tempo atrás, quando eu estava pescando uma manhã. Eu tinha minha pequena e velha barraca montada. Estava pescando trutas. Como eu amo fazer isso! E eu estava pescando uma manhã e quando voltei para minha barraca, ela estava caída. Havia um grande bando de ursinhos pretos naquela região. E uma velha mãe ursa e seus filhotes entraram naquela barraca e a fizeram em pedaços. Não foi tanto o que eles comeram, foi o que eles rasgaram. E então eu notei quando subi, eu tinha apenas um pequeno machado em minha mão. Eu estava cortando alguns arbustos para poder descer e jogar para pescar. E notei que a velha mãe ursa fugiu com um pequeno pedaço e bramiu. Um dos filhotes pulou e se foi com ela. O outro companheirinho, eu me perguntava o que ele estaria fazendo. Ele estava sentado lá com sua cabecinha abaixada assim. Então pensei, bem, ele é um companheirinho atrevido. Bem, ouvi a velha ursa bramir para o outro. Pensei, bem, eu não quero chegar muito perto porque ela pode subir em uma árvore tão bem quanto eu. Então, eu não quero chegar muito perto dela. Ela estava lá e se levantava e bramia um pouco. Eu tinha um velho rifle lá dentro, mas achava que já estaria em pedaços àquela altura. Então pensei, ela pode correr mais rápido que eu. E eu não queria ser arranhado por ela. Então continuei observando o pequeno filhote e percebi que ele estava fazendo alguma coisa. E eu me perguntava o que aquele sujeitinho estaria fazendo. E quando cheguei ali para descobrir, me aproximei devagar e observando a velha mãe e conferir o que o ursinho estava fazendo. Vocês sabem, eu gosto de panquecas. Não sei se vocês gostam ou não.
Lá no sul, nós as chamamos de flapjacks, barras de cereais. E elas são realmente boas. Eu gosto de colocar melaço nelas. E eu tinha um balde de melaço. Aquele ursinho gostando de doces. Vocês sabem como os ursos gostam de doces. Então, ele pegou o balde, tirou a tampa dele. E eu tinha um balde bem grande e cheio, porque eu gosto de bastante melaço. Vocês sabem, eu sou um batista. Eu não as respingo, eu as batizo. E eu derramo em abundância. Então, realmente, esse ursinho tirou o balde de lá e enfiava sua patinha dentro e depois a lambia assim. Ele era melaço do topo da cabeça até a sola de suas patas. Eu nunca tinha visto tanto. Ele olhou para mim e o pobrezinho com seus olhos todos grudados, você sabe, olhou para mim. Ele deu meia volta, enfiou a patinha novamente e continuou lambendo o melaço. Eu pensei, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quanto perigo esteja ao seu redor, se você está lambendo, nem sequer percebe. Isso é tudo. Me faz pensar de uma boa e antiquada reunião do Espírito Santo, sem nenhuma condenação, as mãos afundadas até os cotovelos no mel de Deus, no poder de Deus. Você não se importa com o que está acontecendo, você apenas continua. Eles dizem, bem, eu não acredito em cura divina. Não faz nenhuma diferença para você. Se você está lambendo mel ou melaço, continue lambendo. Isso é tudo. Isso é o que precisamos. Então, eu notei que depois que ele se cansou disso, o pequeno companheirinho se foi. E a parte engraçada disso é que ele estava tão cheio de melaço que quando ele chegou lá, sua mamãe e o outro filhote o lambiam. Isso me faz lembrar de uma reunião. Alguém vai para uma reunião e regozija, e quando chega em casa, o restante deles quer lambê-lo pelo resto da noite. Correto. Observem quando Deus está movendo-se em seu grande poder, em sua natureza. Eu costumava ir a uma velha fonte para beber. Toda vez que eu bebia daquela fonte, eu percebia que... E um dia sentei-me e conversei com ela. E estava tão feliz e pulando e borbulhando. Eu disse, gostaria de saber o que faz essa fonte ser tão feliz o tempo todo? Olhei para ela e pensei, agora, se você pudesse falar, gostaria de te fazer algumas perguntas. Por que você está tão feliz? Você está tão feliz porque eu bebo de ti? Se ela pudesse falar, ela diria, não. Eu disse, talvez você esteja feliz porque veados e ursos bebem de ti. Diria, não. Bem, o que te faz borbulhar o tempo todo? Se ela pudesse falar, ela diria, bem, irmão Brana, não sou eu que borbulho. É algo atrás de mim me empurrando, fazendo-me borbulhar. Isso é o que é em uma reunião do Espírito Santo à moda antiga. Não são eles gritando, é o poder de Deus movendo-se neles, borbulhando, empurrando para fora os poderes do Deus vivo, a maneira provida por Deus de fornecer água, o poço artesiano, brotando a alegria. Os procedimentos de Deus, ele sempre teve uma maneira de lidar. Ele tem uma maneira hoje de lidar com indivíduos. Às vezes, se você não quer ouvi-lo, ele permite o diabo fazer algo com você para que ele possa trazê-lo e até mesmo deitá-lo de costas às vezes, para que você tenha que olhar para cima. Essa é a maneira provida por Deus de fazer isso muitas vezes.